Você já se perguntou se a masturbação diária poderia estar afetando secretamente a saúde da sua próstata? A maioria dos homens acima de 50 anos é informada de que isso é completamente inofensivo, mas a verdade é muito mais complexa e muito mais importante do que a maioria dos médicos admite. A raiz real do problema não é a frequência, é como esses hábitos interagem com a testosterona, a circulação e até os seus níveis de energia ao longo do tempo. Ao final deste vídeo, você entenderá exatamente o que está acontecendo dentro do seu corpo, como isso impacta a sua próstata e quais passos simples você pode tomar para proteger sua saúde. Eu sou a doutora Natália Gonçalves, urologista com 4 anos de experiência ajudando homens a recuperar sua vitalidade. Me conte de onde você está assistindo e não se esqueça de curtir e se inscrever. Quando a maioria dos homens acima de 50 anos pensa na saúde da próstata, eles normalmente só imaginam os exames assustadores ou ouvir sobre riscos de câncer. Mas a verdade é muito mais sutil e importante do que a maioria percebe. A próstata é uma pequena glândula, aproximadamente do tamanho de uma noz, mas desempenha um papel crítico na regulação hormonal, na função sexual e até no controle urinário. Após os 50 anos, mudanças naturais como a queda da testosterona, fluxo sanguíneo mais lento e inflamação leve tornam a próstata ainda mais vulnerável. Hábitos diários. O que você come, quanto se movimenta e, sim, até a atividade sexual podem protegê-la ou estressá-la silenciosamente ao longo do tempo. Frequentemente vejo homens chegarem preocupados, achando que nada está errado, apenas para descobrir que seu estilo de vida estava contribuindo para desconforto, fluxo urinário fraco ou inflamação inicial. Emocionalmente, isso pode gerar frustração, ansiedade e a sensação de que seu corpo está traindo você justamente quando deseja se sentir forte e enérgico. A boa notícia é que a conscientização é o primeiro passo para a prevenção. Medidas simples, como exames regulares, hidratação adequada e atenção a mudanças urinárias, podem fazer uma grande diferença na manutenção da saúde da próstata e na qualidade de vida. Por exemplo, observar pequenas alterações, como dificuldade para iniciar a urina, idas noturnas ao banheiro ou nova pressão na região pélvica, ajuda a agir antes que pequenos problemas se agravem. Exercícios suaves do assoalho pélvico e prática regular de exercícios moderados melhoram a circulação, reduzem a inflamação e apoiam o equilíbrio hormonal. Ao entender como sua próstata funciona biologicamente e reconhecer o impacto emocional e prático das mudanças iniciais, você pode retomar o controle da sua saúde. Mas enquanto essas etapas são essenciais, elas também levantam uma questão maior. Alguns dos seus hábitos diários, como a masturbação frequente, podem estar ajudando ou prejudicando essa glândula delicada mais do que você imagina. A maioria dos homens acima de 50 anos já ouviu os mesmos conselhos repetidamente. Masturbação é inofensiva ou ela aumenta a testosterona naturalmente. Mas a realidade é mais complexa e muitos homens ficam confusos sobre o que realmente é bom ou ruim para a próstata e o equilíbrio hormonal. Biologicamente, a atividade sexual, incluindo a masturbação, provoca a liberação de hormônios, com pequenos picos de testosterona e dopamina, que podem melhorar o humor e até aumentar temporariamente a energia. No entanto, fazê-la diariamente sem perceber os sinais do corpo pode contribuir para desequilíbrios hormonais sutis, fadiga temporária ou inflamação leve na próstata ao longo do tempo. Emocionalmente, esse é um assunto delicado para os homens. Muitos sentem vergonha ou culpa de discutir seus hábitos com alguém, inclusive com médicos, e esse segredo muitas vezes impede que percebam padrões que podem afetar sono, libido ou energia. Eu sempre digo aos meus pacientes que o objetivo não é demonizar a atividade sexual normal, mas entender como frequência, horários e fatores do estilo de vida interagem com a saúde da próstata e a vitalidade geral. Uma dica prática que compartilho é monitorar sua energia, qualidade do sono e libido junto aos seus hábitos sexuais por algumas semanas. Notar quando você se sente mais alerta, quando suas ereções estão mais fortes e quando se sente fatigado, pode revelar padrões que seu corpo já está sinalizando. Essa simples atenção permite ajustar a frequência naturalmente, sem depender de mitos ou conselhos anedóticos. Pequenos ajustes no estilo de vida, hidratação, exercícios e sincronizar a atividade sexual com os picos de energia podem fazer uma diferença significativa. Entender a ciência por trás da masturbação ajuda a separar fato do medo, retomar o controle e proteger sua próstata sem culpa desnecessária. Mas uma vez que você aprende como os hábitos afetam os picos hormonais, a próxima pergunta se torna inevitável.
O que isso significa para a sua testosterona, níveis de energia e libido à medida que envelhece? À medida que os homens envelhecem, uma das mudanças mais perceptíveis é a queda gradual da testosterona, muitas vezes acompanhada de menor energia e libido enfraquecida. Biologicamente, a testosterona é mais do que apenas um hormônio sexual. Ela regula massa muscular, força óssea, humor e até função cognitiva. Após os 50 anos, os testículos produzem naturalmente menos testosterona, e essa queda pode ser acelerada por sono ruim, estresse crônico, inatividade e, sim, hábitos sexuais fora de equilíbrio. Muitos homens acima de 50 anos percebem que se sentem mais cansados após a masturbação ou atividade sexual diária, o que pode deixá-los questionando se há algo errado com o corpo. Emocionalmente, isso pode ser desanimador, gerando frustração, constrangimento e a sensação de perda da vitalidade que antes tinham. Eu sempre digo aos meus pacientes que essas mudanças não são sinais inevitáveis de declínio, são sinais de que o corpo precisa de ajustes nos hábitos e no estilo de vida. Um passo prático que você pode adotar imediatamente é priorizar rotinas diárias que apoiem naturalmente a testosterona. 20 a 30 minutos de exercícios de resistência ou musculação, refeições equilibradas ricas em proteínas e práticas curtas de redução do estresse, como respiração profunda ou meditação. Ajustes simples, como alinhar essa atividade sexual com os picos naturais de energia e garantir que você não esteja sobrecarregando o corpo, podem ajudar a manter a libido e evitar quedas na vitalidade que muitos homens temem. Pequenas mudanças na dieta, no sono e no movimento podem gerar um efeito cascata, aumentando seus níveis hormonais, melhorando o humor e até restaurando a confiança sexual. Mas enquanto aumentar a testosterona e a energia é essencial, há outro fator que pode sabotar silenciosamente seus esforços, algo que a maioria dos homens nunca associa à saúde da próstata: o sono. Quão bem e profundamente você descansa todas as noites pode ser a chave escondida para sustentar sua vitalidade, e é algo que exploraremos a seguir. O sono é um dos pilares mais negligenciados da saúde da próstata, mas desempenha um papel crítico no equilíbrio hormonal, energia e bem-estar geral para homens acima de 50 anos. Biologicamente, o sono profundo dispara a liberação do hormônio do crescimento, regula a produção de testosterona e ajuda o corpo a reparar tecidos, incluindo a próstata. Quando o sono é interrompido ou insuficiente, os ciclos hormonais se desregulam, a energia cai e a inflamação aumenta, estressando silenciosamente a próstata sem sinais óbvios. Muitos homens percebem que se sentem exaustos pela manhã, com libido reduzida, ou acordam frequentemente à noite para urinar, sem perceber que o sono ruim pode ser o fator determinante. Emocionalmente, isso causa frustração e ansiedade, especialmente quando você sente que está fazendo tudo certo com alimentação, exercícios e hábitos sexuais, mas ainda assim se sente cansado. Eu sempre tranquilizo meus pacientes dizendo que melhorar o sono é uma das maneiras mais rápidas e eficazes de apoiar a função da próstata e restaurar a vitalidade. Uma dica simples é estabelecer um horário consistente para dormir, visando 7 a 8 horas de descanso contínuo, e criar um ambiente escuro e fresco que incentive ciclos profundos de sono. Evitar cafeína no final do dia, limitar o uso de telas antes de dormir e praticar técnicas de relaxamento, como respiração profunda ou alongamento leve, também faz uma grande diferença. Até pequenas mudanças podem ajudar o corpo a regular naturalmente a testosterona, reduzir a urgência urinária noturna e melhorar a energia geral. Ao focar no sono, você não está apenas descansando, está apoiando ativamente a próstata, aumentando a libido e dando ao corpo a chance de reparar e se rejuvenescer. Mas o sono sozinho não é tudo. Existe outro hábito diário aparentemente inofensivo que pode influenciar a saúde da próstata, inflamação e circulação, e muitos homens acima de 50 anos nem imaginam que ele importa. Descobriremos exatamente qual é no próximo capítulo. Sua próstata, como todos os órgãos do corpo, depende de uma circulação sanguínea saudável para funcionar corretamente. Biologicamente, a circulação transporta oxigênio e nutrientes enquanto remove resíduos, mantendo os tecidos saudáveis e a inflamação baixa. Após os 50 anos, muitos homens experimentam circulação mais lenta devido à idade, sedentarismo ou má alimentação, o que pode contribuir para inchaço, desconforto ou até inflamação sutil na próstata. Hábitos diários, como longos períodos sentado, alimentos processados ou consumo excessivo de álcool, podem piorar esses problemas silenciosamente, sem sintomas claros.
Emocionalmente, isso é frustrante, porque os homens frequentemente se sentem impotentes diante das mudanças em seus corpos. Percebem fadiga, libido mais baixa ou pequenas alterações urinárias, mas não sabem o motivo. Eu sempre explico que a inflamação não é um castigo, é um sinal de que o corpo precisa de mais suporte. Passos simples e práticos podem fazer uma diferença enorme. Para a circulação, incorporar 20 a 30 minutos de caminhada, exercícios leves ou até pequenas pausas para se levantar durante o dia ajuda a oxigenar os tecidos e manter o fluxo sanguíneo saudável. Alimentos anti-inflamatórios, como folhas verdes, peixes ricos em ômega 3, frutas vermelhas e castanhas, podem reduzir o estresse interno na próstata. A hidratação também é essencial. A água ajuda a circulação, elimina toxinas e facilita o transporte hormonal. Pequenos ajustes, como evitar longos períodos sentado e priorizar o movimento, dão à próstata o ambiente necessário para prosperar. Homens acima de 50 anos frequentemente percebem melhorias na energia, libido e função urinária em poucas semanas. Mas circulação e dieta são apenas uma parte do quebra-cabeça. Embora seja possível apoiar a próstata com exercícios e alimentação, há outro fator que a maioria dos homens ignora completamente, como a da atividade sexual interage com circulação, inflamação e saúde da próstata a longo prazo. Compreender essa conexão é essencial, pois pode revelar o ponto ideal em que os hábitos sexuais diários fortalecem, em vez de sobrecarregar o corpo. E isso é exatamente o que exploraremos no próximo capítulo. A atividade sexual é uma parte normal e saudável da vida, mesmo após os 50 anos, mas muitos homens superestimam o quanto é demais ou se preocupam em prejudicar a próstata. Biologicamente, a atividade sexual, incluindo a masturbação, estimula a circulação, libera hormônios benéficos como testosterona e dopamina e apoia a função do trato urinário. No entanto, fazê-la em excesso sem atenção aos sinais do corpo pode contribuir para a fadiga, quedas temporárias hormonais ou irritação leve na próstata. Emocionalmente, isso gera ansiedade e culpa em homens que gostam da atividade sexual, mas temem prejudicar a saúde. Eu sempre tranquilizo meus pacientes dizendo que o objetivo não é abstinência, e sim equilíbrio consciente. Compreender como a próstata e os hormônios respondem à atividade sexual permite tomar decisões informadas que protejam a vitalidade em vez de prejudicá-la. Uma dica prática é ouvir atentamente o corpo. Perceba mudanças na energia, libido, sono e conforto urinário após a atividade sexual. Ajustar a frequência de acordo com os picos pessoais de energia e bem-estar previne sobrecarga, mantendo satisfação. Incorporar exercícios suaves do assoalho pélvico, hidratação adequada e espaçamento entre atividades sexuais ajuda a manter a saúde da próstata a longo prazo. Dieta, movimento e sono de qualidade potencializam esses benefícios, criando um ambiente em que a atividade sexual se torna restauradora em vez de estressante. Homens que praticam essas estratégias frequentemente relatam ereções mais fortes, libido mais intensa e energia diária elevada, provando que moderação aliada à atenção pode ser poderosa. Ainda assim, mesmo com atividade sexual equilibrada, alguns homens apresentam desconforto sutil na próstata ou preocupações com efeitos a longo prazo. Por isso, a última peça do quebra-cabeça, estratégias proativas diárias de proteção da próstata, é tão importante. Combinando estilo de vida, sono, circulação e consciência sexual, você cria um plano completo para preservar a saúde. No próximo capítulo, exploraremos essas estratégias em detalhes, mostrando como hábitos pequenos e consistentes podem transformar a saúde da próstata, energia e vitalidade para homens acima de 50 anos e ajudá-lo a assumir o controle dos seus melhores anos. Proteger a próstata após os 50 anos não precisa ser complicado, e as estratégias corretas podem gerar uma diferença perceptível na energia, libido e bem-estar geral. Biologicamente, a próstata prospera quando a circulação é forte, a inflamação é baixa e os níveis hormonais estão equilibrados. Combinar dieta, exercícios, sono e hábitos sexuais conscientes cria um ambiente em que a glândula funciona de maneira ideal, reduzindo o risco de desconforto ou doença. Emocionalmente, essa abordagem oferece segurança e controle, ajudando os homens a se sentirem proativos em vez de ansiosos com as mudanças da idade. Eu sempre digo aos meus pacientes que pequenos passos consistentes são muito mais eficazes do que intervenções dramáticas ocasionais. Comece priorizando a circulação, caminhadas regulares, exercícios leves e exercícios simples do assoalho pélvico melhoram o fluxo sanguíneo e a oxigenação da próstata.
Alimentos anti-inflamatórios, como folhas verdes, frutas vermelhas, peixes e castanhas, reduzem o estresse interno e apoiam naturalmente o equilíbrio hormonal. A hidratação é essencial. Beber água suficiente elimina toxinas e sustenta a função urinária e sexual. O sono continua sendo crítico. 7 a 8 horas de descanso profundo e consistente permitem que a testosterona se estabilize e dão ao corpo tempo para reparar e se rejuvenescer. A atividade sexual consciente, praticada respeitando níveis de energia e recuperação, complementa essas estratégias, garantindo que os hábitos sexuais fortaleçam, em vez de sobrecarregar, a próstata. Monitorar pequenas mudanças, como fluxo urinário, idas noturnas ao banheiro ou pressão pélvica, permite ajustar os hábitos proativamente antes que problemas menores evoluam. Homens que combinam essas abordagens frequentemente percebem ereções mais fortes, energia elevada, humor melhor e uma sensação renovada de vitalidade em poucas semanas. Ao integrar circulação, nutrição anti-inflamatória, sono reparador e atividade sexual equilibrada, você oferece à próstata as ferramentas necessárias para se manter saudável a longo prazo. Mas o verdadeiro poder está na consistência. Essas estratégias são mais eficazes quando aplicadas diariamente, criando um efeito em cascata que melhora todos os aspectos da sua vida. O próximo passo é simples. Aplique esses métodos, ouça seu corpo e observe como sua energia, libido e saúde geral se transformam enquanto você assume o controle dos seus melhores anos. Lembre-se, a saúde da sua próstata não se trata apenas de evitar doenças, trata-se de recuperar sua energia, confiança e vitalidade. As escolhas que você faz hoje podem influenciar drasticamente seu sono, testosterona e bem-estar geral. Ao compreender os efeitos reais da masturbação diária, melhorar a circulação e priorizar o descanso, você está assumindo o controle do seu corpo de uma forma que a maioria dos homens acima de 50 anos nunca faz. Compartilhe sua experiência nos comentários e junte-se à nossa comunidade de homens assumindo a responsabilidade pela própria saúde. Seus melhores anos não ficaram para trás, eles ainda estão à frente, cheios de energia, libido mais forte e uma próstata mais saudável. Mantenha essas estratégias em mente, aplique-as consistentemente e observe sua vida se transformar.